Isso. Uma parede abriu, quando ele fez com a mão, ele passou a mão na frente da parede, a parede abriu. Dentro dessa sala tinha uma mesa de exames, como se fosse uma mesa de cirurgia. Em cima tinha um foco, como se fosse um foco de cirurgia. Eu não me lembro como eu fui parar nessa mesa, mas nessa mesa eu só conseguia mover meus olhos. E nesse trajeto entre a nave que você desceu, você falou, então eram 3 degraus e uma rampa, você via que existia uma vida acontecendo ali. Tinham outras... Não, eu só vi o Zilok. Eu só via esse ET. Não estava totalmente habitado o espaço Não, ali. eu não vi ninguém, só o Zilok mesmo, que me segurava pela mão. Mas você viu que tinha outras naves estacionadas? Tinha mais naves estacionadas, mas eu só vi o Zilok, não vi mais outros. Quando eu dei acordo que eu estava na mesa, aí estavam os 3 de novo, e esses 3 é que fizeram os testes em mim. E você sabe quais foram esses testes? Eles enfiaram um aparelho no meu ouvido que parecia um metal líquido, porque à medida em que ele enfiava no meu ouvido, aquele metal se expandia. Né? É desconfortável. Quando pegou o tímpano, foi muito desconfortável. Enfiaram uma escopia no meu nariz, né? Não sei até onde foi, porque eu não conseguia me mover, mas você sentiu o aparelho passando. Depois, meteram uma agulha na minha jugular, tiraram sangue. Aí passaram um aparelho, sei lá, tipo ultrassom para ver meus órgãos abdominais e pélvicos, né? Você sentiu alguma dor? Quando eu comecei a sentir dor que eles enfiaram a agulha na minha jugular, eu senti muito medo. Foi quando apareceu esse ser adâmico, bem alto, bem sereno. Ele tocou minha testa e eu, por telepatia, ele me passou, né? Fique tranquila, somos seus amigos, não lhe faremos mal. O que é um ser adâmico? Nós somos adâmicos. A nossa espécie... Porque o que é um ser humanoide? Cabeça, tronco e membros, na posição ereta. Isso é um ser humanoide. Você tem várias espécies nesta galáxia, porque o que eu conheço é esta galáxia. A espécie mais frequente é o tipo humano da Terra, que é chamado de Adão Kadmon. Né? São os adâmicos. Tem reptilianos, que são seres répteis mesmo, que você vê. Tem insetoides, que são muito frequentes. Tem os zeta-reticulianos, como o grey, que é pequenininho, mas tem outros que são altos. Tem felinos, né? E talvez outras espécies que a gente... Os aquilinos, está muito frequente agora você vê os que são meio pássaros, tem cabeça, tem pena, né? São super diferentes. São as espécies mais frequentes, é o adâmico, o reptiliano, o insetoide e o reticuliano. Tá, então vamos lá, vamos continuar. Então você estava lá na mesa de cirurgia com 3 greys clássicos, né, que a gente pode considerar. Sim. Então, magros, pele acinzentada, olhos negros, sem nariz. Isso. Eles não se comunicaram com você em momento algum? Em momento algum. Em momento algum. Não houve uma única tentativa de comunicação. Eles simplesmente fizeram o que tinham que fazer. O primeiro, Zilok, né, quando ele olhou direto no meu olho, né, foi nesse olho meu aqui. Eu vi como se fosse filme, flashes, provavelmente de encarnações anteriores minhas. Ele fez um scan, né? Porque eles fazem muito isso. Eu tenho uma deficiência nesse olho. Eu tenho 60% de olho só no olho direito, 60% de visão só no olho direito. Não estou dizendo que é culpa deles, de jeito nenhum. Mas foi o olho que ele usou para fazer esse scanner. Eu estou vendo, parece que tem uma diferença de cor nos seus olhos. Tem Às isso? vezes Tem um mais azul e um mais verde? Às vezes tem. Está enxergando isso ou não? Acho que é a luz, né? Eu acho que é a meio iluminação. cego, eu acho que Pode não ser. enxergo, não. Eu nunca vi isso, mas meu olho muda de cor como qualquer olho claro. Não tem personalidade nele, muda de cor. Tá, Caramba. então tá bom. Então, beleza. Então começaram a furar, colocaram uma Agulha. na Tirar sangue jugular. da minha jugular. É. E aí, nesse momento, apareceu um ser adâmico. Sim, eu fiquei muito assustada. Eu não sou de chorar, nunca fui, nem quando era criança. Mas você não estava amarrada a nada? Nada, cara, nada Paralisada, né? eu estava paralisada, nada me segurava, eu só conseguia mover meus olhos. Mas aí, provavelmente, meu coração disparou, minha respiração ficou muito rápida, aí veio esse outro ser que me induziu um sono profundo. Eu só fui acordar no dia seguinte na minha cama. E ele era quase um humano. É humano, só que alto. Um humano alto, muito alto. E o cabelo normal, tudo igual no nariz? Então, pele? ele tinha como se fosse um turbante. Eu não vi cabelo nele, né? Eu lembro do turbante verde. É o que eu lembro dele, é o turbante verde. E os olhos verdes também, é o que eu me lembro dele. E nessa hora você ficou morrendo de medo que você achou que você ia morrer. Não, fiquei com medo quando ele meteu a agulha, que doeu pra caramba, a agulha doeu mesmo. O do ouvido, quando encostou aquele negócio no meu tímpano, eu senti muito desconforto. Entendeu? Mas quando ele enfiou a agulha na minha jugular, aí doeu mesmo. Aí eu entrei em pânico. Tá, então, ok, aconteceu isso, ele falou com você, fique tranquila, ele tirou sua dor. Somos seus amigos, não lhe faremos mal.
Aí... Eu dormi. Dormiu e acordou de volta na minha sua... cama no dia seguinte com três pintas vermelhas no meu abdômen. Daquela máquina? Provavelmente, sim. Quando eles devem ter feito algum estudo de óvulo, alguma coisa assim. Porque estava exatamente em cima do meu ovário direito. Então, deixa eu só fazer uma micro intervenção aqui, ó. Eu vi que a galera tá mandando superchat, a gente vai ler, mas como o papo tá bom, a gente vai deixar rolar. Se vocês quiserem mandar, a gente pega um tempinho no final e lê a pergunta de vocês. Isso aí. Tá, então essa foi o primeiro caso de abdução. Sim, foi o primeiro. E tá. Aí eu passei para a nave, ou em corpo físico, raramente. Eu ia uma vez por ano, no máximo 2 em corpo físico para a nave. A maior parte das vezes que eles vinham me buscar, eu ia em projeção astral. É só perispírito. Aí era super legal, porque não tinha agulha, não tinha mesa, não tinha nada. O que eles faziam com a gente, assim, quando eu entrava, né, era como se fosse uma nave também, mas iam outras crianças humanas. Eu lembro até de um caso, eu tinha acho que 8 anos, que uma das meninas estava berrando que nem louca, né? E eu queria que ela calasse a boca para eles não olharem na nossa direção. A vontade era de bater naquela menina. Ela era maior que eu. Aí eles levaram a gente numa sala e tinha crianças que não eram humanas, né? Eles eram bem híbridos, bem diferentes. E ele falava pra gente, né? Brinquem. Eu falei, cara, não tem nada pra gente brincar aqui, não tem nem um banquinho pra gente sentar. Numa outra vez que nós fomos o mesmo grupo de crianças humanas, estava cheio de brinquedo a sala. então eles captaram o que falta para as crianças brincarem. Eles queriam muito que a gente interagisse com essas crianças híbridas. Era muito importante para eles que as crianças híbridas aprendessem a brincar como as humanas, interagissem com as humanas. Né? E o que eles fizeram, principalmente depois dos meus 10 anos, eles mostravam vários eventos graves para o planeta Terra, e eles diziam que a gente tinha que amar a Terra, tinha que proteger a Terra, que todos os minerais, vegetais, animais, hominais, éramos todos irmãos, que éramos manifestações da fonte criadora, que é como eles chamam Deus. Né? Eles ensinavam a gente a trabalhar em conjunto, a resiliência, despertavam muito na gente a necessidade da gente ter ideais. Isso aí era contínuo. Quando eu ia em corpo físico era horroroso, porque significava agulha, significava... testes, né? Chipagem. Eles tinham um negócio horrível, que ele colocava a gente, me colocava, né, numa projeção holográfica, numa situação que se repetia. Eu era atraiçoada e alguém vinha para me matar. Eita. Qual era a minha reação? Isso desde criança, isso foi até 30 anos, eles faziam isso. Aí eles pegavam o sangue para ver a produção dos meus neurotransmissores, se os meus mudava ao longo do tempo com o aprendizado da vida, se eu tinha aprendido alguma coisa, se a maturidade trazia mudança em qual neurotransmissor meu cérebro produzia naquela situação, se a quantidade era a mesma, se a qualidade quântica era a mesma. Mas aí eles já me explicavam por que eles estavam fazendo aquilo. Né? Depois que eu me formei na faculdade, eles passaram a compartilhar comigo o porquê das experiências. Então os abduzidos não são só abduzidos para levar óvulo e espermatozoide, isso é um reducionismo. Para eles é muito importante entender por que nós somos tão reativos como nós somos. A gente sabe que a gente tem 10% ou menos de consciência. Né? No meu caso, eu já não lembro o que eu comi no café da manhã. Meu cérebro, eu tenho pensamento acelerado, já não lembro mais o que a gente comeu no café da manhã. Mas o nosso tempo de resposta emocional é muito curto, porque a nossa resposta emocional vem desses 90% que são o nosso inconsciente. Você tem ali, no máximo, 5% do seu passado e o resto é o seu potencial evolutivo. Mas como a gente tem um tempo de resposta muito curto, que é de 100 a 500 milésimos de segundo, você vai na amígdala, no hipocampo, né, para pegar a memória emocional, o frontal, que é o freio estratégico e ético, não tem tempo de impedir você de tomar uma atitude repetitiva. E você vai num reflexo condicionado. É aquilo que você vem fazendo milenarmente. Quando você entende que aquela reação não é para você útil a nível evolutivo, é quando você faz seu salto quântico. Quando você evolui. Quando você sai do nível que você está e passa para um nível melhorzinho. Essa formação do nosso sistema límbico, que é o computador que a gente tem no centro do cérebro, né, emocional, na humanidade é de 100 a 500 milésimos de segundo, então é muito curto. E isso atrai espíritos que são superficiais, hiperreativos, emocionais, imaturos. Nós. Por isso que para que a Terra possa caminhar para um padrão vibratório melhor, que é o futuro, que é a nova Terra, um mundo de regeneração,
saindo dessa loucura que a gente vive, que é o planeta de expiação e provas, você precisa ter seres mais equilibrados, menos emocionais, menos reativos, mais maduros. E para isso o corpo físico geneticamente tem que estar gabaritado a absorver essa energia melhor. Então os estudos que eles faziam é para criar um híbrido que tem um tempo de resposta maior de 500 milésimos de segundo, dando tempo para o frontal exercer o freio ético e o freio estratégico. Então, a maior parte das pesquisas com os abduzidos é a respeito dessa reatividade emocional. É neuroquímica, estudam neurotransmissores, estudam hormônios, estudam memória celular, porque é isso que mais importa para a formação do híbrido. Tá, então, eles estão estudando para justamente criar uma espécie evolutiva do ser humano. Eles já criaram. Começou a nascer a partir do ano 2000. Se você pegar as crianças que estão nascendo a partir do ano 2000, elas são diferentes, né? Primeiro que nós temos um osso no meio da cabeça que tem a forma de uma borboleta, chamado de esfenoide. Cada vez que a humanidade deu um salto quântico do Australopithecus para o Habilis, do Habilis para o Erectus, do Erectus para o Sapiens, do Sapiens para o Sapiens sapiens, que somos nós, esse osso inclina. E ele, a partir do ano 2000, começaram a nascer crianças com uma inclinação diferente. Todos os dentes encavalados, a boca é pequena para o número de dentes que tem, porque mudou a angulação dos esfenoides. Isso já está mapeado no mundo inteiro, tá? Essas crianças que estão nascendo, elas não são como nós, que temos medo da própria sombra. A gente bota a sombra embaixo do tapete, né? Põe todos os cadáveres dentro do armário e você não quer enfrentar. Porque a gente não está preparado, não tem maturidade para enfrentar os cadáveres, os fantasmas do nosso passado. Essas crianças que começaram a nascer no ano 2000, elas já têm menos medo da própria sombra. Por isso que esse sistema límbico já mais evoluído atrai essas crianças que têm mais maturidade. Entendeu? Esses são os híbridos. Entendi. Então, o híbrido que a gente espera ver, que é aquela coisa do olho puxado, maior... não. Isso não vai acontecer? Não, talvez aconteça daqui a uns 200 anos. Por enquanto, são crianças uma inteligência maior, uma dotação para a música maior. Elas têm mais acesso a coisas que elas foram em outras encarnações, né? Porque elas já nascem com potencial maior. Nós temos 3 tipos de inteligência, né, Alexandre? A racional, que é do hemisfério esquerdo do nosso cérebro, matemática, linguística, operacional. A emocional, que está no lado direito do nosso cérebro, que são as nossas capacidades e a nossa relação intrapessoal e interpessoal, que é o lado criativo, o lado intuitivo, e a inteligência espiritual, que é aquela que você sabe que existe alguma coisa além do campo físico e você se relaciona com ela, né? Essas crianças estão nascendo com as 3 inteligências superiores. Não é só criança cristal que está nascendo, está nascendo criança normal, criança de encarnação compulsória, ou seja, aquele espírito tem que encarnar, não quer, vai de livre espancada à vontade, nasce porque tem que nascer mesmo, mas estão nascendo muitas crianças cristais, que é justamente para quando a gente entrar na terceira década do ano 2000, essas crianças começarem a ter comando no mundo. E essas crianças vão fazer a diferença, porque elas pensam diferentes. A maioria delas hoje amam a natureza, algumas já não querem comer carne de jeito nenhum, têm mais resiliência, compartilham mais, não são tão apegadas. Então essa é a mudança que vai... A sociedade não muda de fora para dentro e de cima para baixo, ela muda de dentro para fora e de baixo para cima. Por isso que Jesus nasceu entre os pobres e não entre os ricos. Porque ele tinha que fazer a mudança dentro do povo. Não chegando de fora, eu sou o teu Deus, me adora. Isso é bobagem, porque você não vai ouvir. Mas ele veio dentro para mudar de dentro para fora e de baixo para cima. E essas crianças são a base do novo mundo. Elas estão aí para fazer a diferença. Tá, eu queria comentar só aqui. A gente recebeu um relato no nosso e-mail, também no nosso canal, de uma mãe que ela estava grávida. Ela fez todos os exames lá de pré-natal, de acompanhamento da gravidez e tal, não sei o quê. E aí, teve uma noite em que ela alegou que foi abduzida, é o que ela entende, e o bebê sumiu do útero dela. Ela mandou esse relato pra gente. Foi. E aí, depois ela foi pro hospital e tal, não sei o quê, o hospital falou, olha, você nunca esteve grávida. Mas ela levou os exames, e ela falou, olha, eu estava grávida até uma semana atrás, como que é possível? Ele falou, é um erro, não sei o quê, babá. E ela tem certeza que foi o que aconteceu, que